Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel, sou professora de português do curso Clio e vou comentar as questões que eu tenho certeza que vocês já fizeram. O primeiro item, então, a primeira assertiva, diz o seguinte: dado o vínculo explicativo entre o primeiro período do texto e os dois subsequentes, e aí só para lembrar, o que é mesmo período? Período é a frase que vai começar com letra maiúscula, vai terminar num ponto final, no ponto de exclamação, no ponto de interrogação e que tem verbo, tá? Isso aí é um período. Então, o primeiro período do texto e os dois períodos subsequentes, ou seja, que vem imediatamente a seguir, né? Então, dado esse vínculo, está correta e mantém o sentido original a seguinte reescrita do referido trecho quanto à pontuação. Todo dia, 200 milhões de pessoas levam suas vidas em português. Fazem negócios, escrevem poemas, brigam no trânsito, contam piadas e declaram amor. Ora, essa assertiva está correta, tá? Então, vamos comparar a assertiva com o trecho original. No trecho original, o todo dia não vinha separado por vírgula, tá? O que a gramática tradicional nos diz é que quando o adjunto adverbial é de pequeno porte ou é de pequeno corpo, a vírgula, e vem antecipado, vem fora do lugar, a vírgula é facultativa. Só que a gramática não afirma, assim, com clareza, o que é isso de pequeno corpo. No Celso Cunha, ele diz que pequeno corpo, de pequeno porte, é, por exemplo, uma palavra, um advérbio. E aí, se aqui já tem duas palavras, então não é assim considerado tão facultativo. Existem bancas que acham que o todo dia ou outras locuções adverbiais pequenas, assim, com duas palavras, ainda entram no campo da locução adverbial pequena e, portanto, a vírgula passa a ser facultativa, tá? Se é facultativa, na hora da escrita, por exemplo, numa segunda fase, é melhor colocar. Pronto. Trocou de lugar, antecipou, colocou entre sujeito e verbo, enfim, saiu do final do período, você já sabe que esse adjunto adverbial com duas palavras já vai ser colocado com a vírgula obrigatória, para escrita, né? Pelo sim, pelo não. E aqui não tem problema nenhum na proposta, então, de colocação da vírgula, tá? Você poderia até ficar na dúvida se é facultativo ou não, no caso da escrita original, quer dizer, o autor considerou facultativo, tá? Mas no caso da reescrita, não há dúvida, está correta a colocação aí da vírgula, tá? 200 milhões de pessoas levam suas vidas em português. No trecho original, a gente tem um ponto. Só que a seguir desse ponto, nós temos um esclarecimento. 200 milhões de pessoas levam suas vidas em português. O que é levar a vida em português? Né? O que o autor quis dizer com isso? Aí ele vai esclarecer, ele vai explicar, né? Ele vai usar um termo apositivo, mesmo que em forma de oração, para esclarecer, para explicar para o leitor aquilo que passou pela cabeça dele como o significado de levar a vida em português. Ele vai dizer: fazer negócios, escrever poemas como um bloco, né? Alguma coisa assim que não acontece todo dia. E depois, brigar no trânsito, contar piadas, declarar amor como algo do dia a dia. Então ele faz dois blocos e separa cada um desses blocos no ponto. E aí, claro, como tudo então tem um vínculo explicativo, como o primeiro período, o segundo período e o terceiro período do texto original tem entre si uma relação de afirmação e de esclarecimento, ou seja, existe um vínculo então explicativo entre, né, o segundo e o terceiro período e o primeiro, então com certeza a gente pode colocar os dois pontos depois de português, levam suas vidas em português, porque os dois pontos têm essa finalidade de anunciar uma explicação, de anunciar que algo vai ser esclarecido, algo vai ser explicado. Então, o emprego dos dois pontos está corretíssimo, né? E depois a gente vê o emprego do ponto e vírgula, separando, então, os que seria o segundo período do terceiro período, ou seja, separando os dois blocos que o autor no texto original separa pelo ponto. Então, primeiro, fazem negócios e escrevem poemas, é o primeiro bloco, ponto e vírgula. O segundo bloco,
brigam no trânsito, contam piadas e declaram amor. Tá legal? Então, a primeira assertiva está corretíssima. Segunda, com base no trecho língua que novos e velhos imigrantes levam consigo para dizer certas coisas que nas outras não cabe, é correto afirmar que caso as palavras novos e velhos estivessem pós-postas, o que é pós-posto? Colocado depois, tá? Pós-posta, posta depois, após, tá? Então, estivessem pós-postas ao núcleo a que se referem, haveria alteração semântica, ou seja, de sentido, mas não morfológica. O que é uma alteração? O que é uma classificação morfológica? Que diz respeito à classe gramatical. Então, o que está sendo afirmado? Que vai haver uma mudança de sentido, mas não vai haver uma mudança na classe gramatical dessas palavras, tá? O que não se aplica a palavras certas. Então, na palavra certas, em relação a palavras certas, vai haver alteração semântica e alteração morfológica. Sim, tá certo de novo. Então, olha, novos e velhos imigrantes, quando os adjetivos novo e velho e a sua flexão no plural são colocados antes do substantivo, o sentido desses adjetivos passa a ser um sentido conotativo, ou seja, um sentido figurado, tá? Que não é o sentido ao pé da letra. Então, quando diz novos e velhos imigrantes, ou são imigrantes que já chegaram há muito tempo, ou são imigrantes que são recém-chegados. Então, tem a ver com o tempo da imigração e não com a idade da pessoa, né? Agora, então existe aí a ideia da conotação, mas novos e velhos são termos adjetivos, são adjuntos adnominais e na classe gramatical são adjetivos. Quando a gente diz imigrantes novos e velhos continuam sendo termos adjetivos, ou seja, na função sintática são adjuntos adnominais, não mudou a parte morfológica das palavras, mas mudou o sentido, porque o sentido agora é denotativo. Então, quando novo e velho estão colocados depois do substantivo, eles passam a ter um sentido ao pé da letra. Então, imigrantes novos, imigrantes de pessoas muito novas, de pessoas jovens na idade. Imigrantes velhos são imigrantes que podem ter chegado ontem, mas são pessoas já idosas, né, que já têm a idade mais avançada. Tá? Então, não tem a ver com o tempo da imigração, se foi mais antigo ou mais recente. Tem a ver com a idade. Então, muda o sentido, mas não muda a classe gramatical. No caso do certas, quando ele diz dizer certas coisas, dizer quaisquer coisas, dizer algumas coisas. Esse certas colocado antes de coisas é um pronome. E o certas colocado depois passa a ser um adjetivo. Dizer coisas certas, dizer coisas corretas, dizer coisas que são acertadas e não dizer quaisquer coisas, tá? Então, no caso do certas, muda o sentido e muda a classificação gramatical, ou seja, tem alteração semântica e tem alteração morfológica. No caso de novos e velhos, só tem alteração de sentido, tá bem? Vamos lá para o 3. A fim de conferir expressividade ao enunciado, foram empregadas no período novas línguas mestiças, temperadas por melodias de todos os continentes, habitadas por deuses muito mais antigos e que ela acolhe como filhos. Então, nesse trechinho, foram empregadas as figuras da sinestesia e do paradoxo. Bom, uma certa, outra errada. Então, a assertiva está errada. Sinestesia tem. O que é sinestesia? É uma figura de linguagem que consiste na mistura, no entrelaçamento dos sentidos, né? Quando a gente fala de sentidos, é sentido mesmo. Olfato, audição, visão, tato, paladar, tá? Então, aqui a gente tem sinestesia quando o autor nos diz que as novas línguas, são temperadas por melodias de todos os continentes, porque temperadas nos leva para o paladar e melodias nos leva para a audição. Então, a gente tem sinestesia. Agora, paradoxo é uma contradição de sentidos. E nós não temos uma contradição. Nós temos uma oposição, mas isso é antítese, não é paradoxo. Então, na antítese, a gente tem novas línguas habitadas por deuses muito antigos. Então, a gente tem a ideia de oposição entre novas línguas, né, e deuses
antigos. Então, entre a ideia do novo e a ideia do antigo, a gente tem oposição. Mas essa oposição convive, ela não se contradiz. É perfeitamente cabível e lógico o convívio em línguas novas às crenças antigas, né? Então, tem antítese sim, mas não tem paradoxo e por isso está errado. E, finalmente, a última assertiva diz assim: considerando o fenômeno da variabilidade linguística, é correto afirmar que atenderia à norma padrão da língua portuguesa falada e escrita no Brasil a flexão do numeral 200, em toda noite 200 milhões de pessoas sonham em português, no feminino da seguinte forma: toda noite 200 milhões de pessoas sonham em português. Isso está errado, minha gente. Por quê? Embora a gente escute muito, né, essa 200 milhões de pessoas, esse 200 ou 300, enfim, flexionado no feminino, porque a pessoa acha que tem que concordar com a palavra pessoas, isso está errado. Por quê? Porque o núcleo desse sujeito, 200 milhões de pessoas, é o sujeito de sonham, né? O núcleo desse sujeito não é a palavra pessoas. O núcleo do sujeito é a palavra milhões. Então, o de pessoas é o adjunto adnominal de milhões, milhões de pessoas. E 200 é também, como numeral, um adjunto adnominal de milhões. Então, não existe a concordância de um adjunto adnominal com outro adjunto adnominal. O adjunto adnominal tem que concordar com o núcleo. Então, se milhão é o núcleo e é o milhão, é masculino, é plural, 200 tem que estar também no masculino plural. 200 milhões de pessoas. Tá legal? Então, encontro com vocês por aí. Até a próxima!